Olá, crianças, adolescentes e famílias do projeto Fortalecer, primeira feira literária, Território, Culturas e Saberes. Tudo bem? Olha, eu estou sem máscara aqui, mas lembrando que toda a equipe está usando máscara, tá certo? Então vamos nos cuidar. Vamos fazer uma atividade hoje muito legal, gente, que é contar história, né? Todo mundo gosta de contar história. E a gente pode contar história, gente, com a palavra, né? A palavra, como eu estou aqui, ó, contar uma história sem ler. Eu posso contar uma história escrevendo, né, com a palavra escrita. Eu posso contar uma história animando objetos, né, como vocês já viram aqui na atividade da educadora Valquíria. Eu posso contar uma história fazendo movimentos, gestos. E eu posso contar histórias também só com imagens, né? E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu sei que todos vocês aqui, em algum momento, vocês já viram, já leram, ou já folhearam, ou já pegaram, ou já viram numa banca a revista em quadrinhos, né? Aquela que é bastante conhecida, né? Que tem aqueles personagens que contam uma história quadro a quadro, que o pensamento ou a voz, a narrativa é colocada nos balãozinhos que ficam assim, olha, na cabeça do personagem, né? Saindo lá, e aí ele está falando, é a fala dele. E aí a gente pode ali, conta uma história, né? Quadro a quadro, e a gente pode também contar uma história sem esse quadro, só com a imagem mesmo, né? Fazendo um desenho no papel, dando a intenção e contando essa história. E aí, gente, esse recurso é muito legal. Por quê? Porque a gente exercita a nossa criatividade, a gente exercita as histórias que a gente tem, né? A gente quer mostrar para alguém. A gente pode mostrar tudo isso, apresentar através dos desenhos. Então vamos fazer o nosso exercício de contar uma história quadro a quadro, tá certo? Vamos lá? Então, gente, vamos contar a nossa história quadro a quadro, tá certo? E se fosse contar uma história feita um gibi, mas que não tivesse os balões, só com os personagens, como é que nós faríamos? Eu vou colocar aqui, gente, um passo a passo, tá certo? Para vocês fazerem em casa, né? Para ter uma ideia de como é que vai fazer. O primeiro passo, gente, é juntar a família, a mãe, o pai, um cuidador, quem vocês quiserem, tá certo? Dentro de casa, na família. E aí, olha, pensar, primeira coisa, pensar que história você quer contar. Que história? Pode ser uma história inventada também, viu? Vocês podem inventar uma história e contar. O segundo passo, gente, é pegar 3 folhas de papel ofício, tá certo? Dobrar ela no meio, e pode ser também com a ajuda de uma régua, fazer aquele vínculozinho e cortar ele junto com a régua. Aí as 3 folhas vão se transformar em 6 pedacinhos de papéis, né? 6 quadrados de papéis. Não é isso? No canto de cada folha, você vai numerar de 1 a 6. Agora, vocês vão começar a desenhar a história de vocês. Vocês vão contar essas histórias em 6 quadrinhos, tá certo? E não se esqueçam de colorir. Aí depois que está pronto, vocês vão apresentar a história só mostrando os quadrados, para que a gente aqui do grupo possa entender, interpretar a história que vocês estão querendo contar. Depois, em seguida, vocês vão apresentar o seu quadrinho, quadro a quadro, contando a história. Vocês entenderam? Primeiro, apresenta só os quadrinhos sem falar nada da história. Apresenta de 1 em 1, do número 1 até o número 6. Depois, vocês vão contar essa história mostrando o quadrinho. Tá certo? Entenderam? E aí, vocês entenderam? Que história foi essa? Vou contar para vocês. Essa é a história de uma bola que vivia dentro de um quadrado, se sentia presa, e ela ia para um lado, quicava para um lado, quicava para o outro, todos os lados ela tentava. Chegou um dia que ela conseguiu finalmente escapar, sair do lugar onde ela estava.
E aí, gente, ela alcançou a sua liberdade. Pronto, gente. Então, tchau. Continue se cuidando, tá certo? Quem não tomou a vacina, tome a vacina. É importante. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima atividade, ok? Tchau!